Tudo bem com você? Primeiramente, é um prazer imenso te receber aqui. Hoje a gente está trazendo um assunto muito interessante, porque esse é o poder da comunicação. É trazer reflexão e transformar. E é muito importante a gente olhar para as coisas e ter uma visão diferenciada sobre aquilo que geralmente é visto. E por que eu estou falando isso para você? Porque hoje temos uma convidada muito especial, que a gente vai tratar sobre um tema que é muito debatido, você vê muito falar sobre esse tema, só que não na perspectiva da pessoa que está por trás dele. Estou fazendo muito mistério do que é que será que a gente vai falar, que é também essa visão humanizada sobre esse assunto, que é o tema das drogas. E por que eu trouxe a Darlete? Na verdade foi a Darlete que sugeriu, né, esse tema. Ela falou: Larissa, você já observou que quando a gente fala sobre a questão, né, do uso de drogas e tal, muito se fala sobre o usuário e não se fala sobre a mãe. E aí quando você me falou isso, Darlete, me deu um estalo e eu falei, realmente faz muito sentido. Então, antes de começarmos a falar sobre esse tema, quero apresentar a Darlete Borbe, também conhecida como a Nega da Saúde, a Nega da Educação de Cocal do Sul. Darlete, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. E você tá nervosa? Pouquinho, pouquinho. Maravilha. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Larissa. Boa tarde aí ao pessoal aí, os colegas, os amigos, as pessoas que nos estão assistindo, vão assistir. Isso é uma coisa que sempre me preocupou a vida toda, porque eu sou mãe de usuário, né? Tive um na casa. Então eu, como mãe, sempre me preocupei com as mães, não muito com o usuário, porque o usuário já tem que se preocupe, né? Uhum. Tem o CRAS, tem aquelas pessoas que sempre se preocupam e não com as mães. Então eu, como mãe, me preocupei sempre vi o lado delas, porque aqui em Cocal principalmente tem muitas mães que sofrem, né? Que hoje tem até com parência de 100 anos, bem dizer, toda cheia de tanta preocupação com o filho, porque trabalha, tem que dar conta da família, tem que botar comida em casa, né? E às vezes você chega em casa para fazer aquele cafezinho delicioso, não tem um gás, porque o filho já levou, vendeu, não tem um fogão, o filho também já vendeu, trocou por drogas. Então isso aí é um problema que sempre me preocupei. Sempre me preocupei com isso aí sobre a mãe. E tem mãe morrendo aos poucos. Né? É interessante ela falar isso sobre ter mães morrendo aos poucos, porque literalmente o que a gente vê, né, no noticiário e também ações, né, de pessoas fazendo, instituições e tal, é justamente esse amparo para o usuário, para o dependente, enfim, mas o trabalho psicológico, né, da família, das pessoas que estão envolvidas ali naquela situação, não se vê falar. Não. E é bem tocante isso, porque assim, igual você falou, você disse sobre chegar em casa e às vezes, né, determinada coisa que você deixou ali não estar. Então, Darlete, durante quanto tempo você viveu isso, você presenciou isso, e o que foi mais desafiador durante esse processo? Meu filho começou com 15 anos, hoje ele está com 40. Nossa. Mas como meu falecido marido usava palheiro, eu nunca conhecia droga, não sabia. Porque a minha casa era sempre cheia de jovens, porque eu preferia os amigos, as crianças lá em casa, do que eles estar na rua. Quando eu descobri, foi quando meu falecido marido morreu, e eu comecei a sentir o cheiro do palheiro. Né? Eu assim, meu Deus, o cheiro de palheiro aqui em casa continua. Aí meu filho, descobri porque a polícia chegou lá com ele lá em casa, dizendo que ele era usuário. Aí eu fiquei louca da vida, né? Porque nenhuma mãe quer um filho usuário. Aí fiquei naquela, aí pronto, aí o mundo pra mim caiu, né? Porque ele só fumava. Eu não sei o tipo de droga que ele usava, porque eu não conheço droga nenhuma, apesar, né, de estar sempre junto com o pessoal ali, mas eu nunca vi, porque eles estão fumando, pra mim é palheiro.
Aí fiquei nessa 15 anos trabalhando, dando conta da casa. Meu marido faleceu, fiquei eu com os 4 filhos e ele usando, mas ele é uma pessoa que trabalha, todo mundo gosta dele. Pessoal de Cocal do Sul, todos eles, nunca vi dizer assim, que reclamam dele disso ou daquilo. Ele não é de mexer, só em casa. Em casa ele mexia. Em casa sumia de vez em quando um perfuminho, né, Nininho? Um perfuminho, as coisas que a minha filha aí, mas faz falta. A comida também às vezes estava na geladeira. Onde é que tá, Nininho? Assim, comi. Como que tu comeu? Jesus, hein? Eu fiquei trabalhando o dia todo. Não tem. Não, ele já tinha trocado por droga. Então tudo era, né, na droga, mas ele não era agressivo. Graças a Deus que eu vejo mães aí que sofrem, que os filhos são agressivos. É o que mais acontece em Cocal. O meu filho não. O meu filho era consciente que ele estava fazendo, que ele estava fumando. E ele sempre dizia que eu também, aí eu, a nega, né, começou a tomar remédio para dormir, porque eu tinha que trabalhar cedo e eu tinha medo de perder o horário. Aí ele me chamou a atenção. Ô mãe, tu tá me chamando de usuário? De usuário? E tu tá indo numa droga também, fumando, tomando remédio para dormir, clonazepam, Rivotril? Isso aí também é uma droga, isso vicia. Ele utilizou uma psicologia reversa em você. Me calou a boca. Aí, como ele, graças a Deus, ele parou, acredito que parou, aí eu tive que me mudar de casa. Porque como ele parou com as drogas, ele começou a ter aquela abstinência de vontade de fumar, ficava a noite toda acordado, ia para cá, ia para lá, e eu já não estava suportando mais, né? Ficar acordado e ter que levantar e tinha que atender bem onde o meu trabalho, graças a Deus. A minha preocupação também era o meu trabalho de atender bem o povo, né? Eu sempre lidei com o pessoal, com o povo. Então, isso aí é preocupante. Ou seja, você precisava trabalhar e daí ele ficava pela casa e aí você precisou mudar de casa para poder continuar conseguindo trabalhar. E deixar um compromisso para ele, que ele tinha comida, tinha tudo dentro de casa, então eu me sentia assim, ele está em casa, não está faltando nada. Eu também me preocupava. Muitos diziam assim, manda para a rua, tira fora de casa. Como? Ele está precisando de ajuda, né? Então, ou tu interna, para internar, se quer, eu já acho um erro. Se tu quer internar, se ele quer, nem um drogado quer sair, quer se internar, a não ser que já está quase a mãe morrendo e ele também, né? Que ele aceite. E se for para através a força, ou pago ou através da justiça, mas é uma coisa difícil. Porque 2.000 por mês, uma mãe nenhuma tem para botar um filho à força para internar. Que é o valor da internação, né? Forçada. Tá. E durante esse período, Darlete, o que você mais sentiu falta, né? Durante esse processo que você viveu, da dependência do seu filho, o que você queria naquele momento? Como que você se sentia e o que você gostaria, o que você queria que acontecesse naquele momento? Olha, eu tive o primeiro casamento, o meu marido era viciado em bebida, né? A gente quer ter... Eu dou muito valor à família. Eu queria ter uma pessoa do meu lado que me desse força para aguentar tudo isso. Mas Deus foi maravilhoso, que eu até hoje eu digo que eu não sou desse mundo, como eu aguentei tudo, porque são 4 filhos, né? E esse era o usuário. Então, nenhuma mãe quer. Então, eu queria, assim, eu acho que toda mãe quer, que o marido também ficasse do lado, desse apoio, porque tem muitos que não dão. Outros vão pro bar, ou vão deixar a esposa em casa, que eu vejo aí que estão, nem vou dizer onde estão, bailão, essas coisas, né? Desculpe lá quem está me escutando, mas e esquece da mãe que está ali com o filho, precisando de ajuda, porque toda mãe precisa de ajuda. Que no meu trabalho, ali principalmente no último agora na educação, elas sentavam nas escadas e contavam todos os problemas que elas tinham, que toda mãe tem, que não tem problema, né? Todo mundo tem problema, mas a gente tem que dar, nós como profissionais aí que trabalham com o povo, nós temos que ser psicóloga, até psiquiatra, porque olha, tem caso
Não só de bebida, de drogas, mas também maridos que bebem, que tem violência em casa, tem netos que batem em vô, que são usuários. Tudo isso a gente vê em Cocal. Aí até uma vez eu fui pedir para internar meu filho, a pessoa me disse mesmo assim, tu queres ele preso? Faz ele roubar. Aquilo ali foi um soco na minha cara, né? Que eu prendo ele. A gente não quer o mal do filho, a gente quer o bem, né? E eu tive depois me juntei de novo para ser feliz, para ajudar, né? Quem sabe tirar, mas infelizmente não deu certo. Mas durei 10 anos, não sei como, porque aí eu sou assim, eu olho, eu me envolvo muito no trabalho e a minha preocupação é os filhos não passar dificuldade. Principalmente ele, apesar de ser usuário, porque eu tenho 4 filhos, 3, né, eles têm marido e têm esposa, então eles têm alguém por eles, e aquilo ali só tinha eu. Sim. Então, você pode dizer que, porque você falou dessa questão do apoio, então você pode dizer que o seu trabalho era o seu apoio? O meu apoio. O que te fortalecia? Porque você meu ficou 10 trabalho, anos, né, que você disse. Então aquilo te fortaleceu, aquilo Sim. como não tinha essa assistência para a mãe, né, do usuário e tal, então o fato de você estar trabalhando era essa força. Porque eu sempre digo, no meu trabalho é a nega. A nega da saúde, a nega da educação. Em Criciúma também a nega do Toninho da Saúde, que eu trabalhei lá na Câmara também na área da saúde. Então, e em casa era a Darlete, aquela sofredora mãe que olha as coisas, às vezes não tem nada. Ou tu vai lá, tá tudo fora do lugar, porque não tá aí. Parece que eles não têm consciência das coisas que fazem. E é um sofrimento, né? Eu aguentei, Deus me conservou, graças a Deus, com 66 anos. Hoje eu agradeço muito a Deus. Dele também está lá na casa, tá pagando energia, tá pagando tudo certinho. Não sei como é que tá a limpeza lá dentro, que ele se vire, tem que se virar. Quer casar, graças a Deus, tomara que arruma uma mulher, né? E eu também, né? Sozinha aqui, desnutrida, como diz o ditado. Mas é uma vida, olha, todas as mães, nós temos que dar uma olhada nessas mães, porque tem muitas mães aqui, e principalmente em Cocal que eu conheço. Até mostrei o áudio para você de uma, né, no desespero. Sim. Então não tem ninguém por elas. E daí eu acho que é onde a gente deixa essa mensagem para quem estiver assistindo, se você conhece pessoas literalmente voltadas para essa questão social ou de instituições, enfim, essa visão para a família, para a mulher ou inclusive para o pai, para aquela pessoa que está ali realmente vivendo aquela situação. E um outro ponto que, quando você falou sobre o trabalho, eu fiquei reflexiva e se você não tivesse trabalho? Quantas mães não têm trabalho e têm um filho que é dependente? Né? O tanto que isso destrói muito mais o psicológico. Porque quando a gente fala sobre esse assunto que eu estou levantando aqui, que estamos levantando aqui, é literalmente sobre a saúde mental, sobre a saúde emocional. Porque não basta apenas ter uma saúde física, né? Como a pessoa vai ter, inclusive, uma saúde física se ela não tiver uma saúde psicológica, uma saúde emocional? Então, é lidar com isso. E você tinha o seu trabalho nessa época, você trabalhava e aquilo foi o seu esteio. Foi o que te fortaleceu, foi o que te ajudou. Mas, ainda assim, é importante esse acompanhamento psicológico. Porque não é só de trabalho que se constrói uma vida. Existe uma outra vida dentro da Darlete, do familiar que está envolvido ali com essa situação e é importante a gente olhar para isso. Então, se a gente espera que essa mensagem tenha tocado seu coração, tenha te feito refletir e que você compartilhe esse vídeo, que divulgue e que também comece a pensar nesse lado humano que existe em todas as situações. Porque é muito fácil também a gente olhar, por exemplo, para um usuário e julgá-lo. Mas existe uma vida por trás de uma dependência. Existe uma causa por trás de uma dependência, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, é mais para uma questão realmente, né, da psicologia, analisar, mas todas as coisas que existem na vida, elas existem por uma causa. Então você trata o problema e você trata a causa, você trata o usuário e você também cuida de quem está envolvido nisso.
né? Porque a gente está falando de vida, estamos falando de várias vidas. E se estamos falando de vidas, temos que olhar e cuidar com atenção para todas essas vidas, né? Então, Darlete... Eu deixo aqui até para as mães que têm os filhos usuários, que às vezes eu tenho até como provação, porque para mim foi uma provação dura. Deixa uma mensagem final que você gostaria de falar, você que já passou por isso, o que você quer deixar para as mães que vivem isso? Que elas... Olha, eu fico até emocionada pensando nelas. Que elas, sei lá, eu tive como aprovação. Eu espero que seja uma aprovação, que elas tenham força, que não tomem muito remédio, que procure algo, que procure uma pessoa para conversar, que procure porque hoje nós temos aqui o centro do idoso, pro idoso, é só idoso, mas devia ter algo para as mães que têm um filho com esse problema também, né? Sim. Ou uma academia, ou uma piscina, uma coisa que fosse... Porque academia nem todas não tem para pagar uma academia para uma mãe. Porque uma mãe também gosta de ser, né, se bonita, cuidar, né? Se cuidar, ser bonita, né? Porque se você passa, não é elogiada, quer dizer, você levou uma cantada, eu não me levo como cantada, eu nunca levei, porque a gente sempre leva elogios, né? Bendita mulher que leva uma cantada, porque levanta o ego da gente. Opa, não estamos sendo jogada no lixo ainda, né? Tem alguém que nos olha, não olha, né? Então eu deixo aqui para as mães que têm esses filhos usuários, que Deus está sempre do lado quando você chora. Ele está sempre te protegendo, te dando força. E como eu tiro por mim. Que eu vejo aí muitas mães que esperam também que o governo, que o município olhe mais também pelas mães. Porque ela é o pilar da família. É ela, não é mais o marido, agora é ela, porque ela também trabalha. Ela é obrigada a trabalhar para manter a casa, né? Na verdade é a mulher que gera, né, essa vida. E se essa mulher não está conseguindo realmente dar continuidade para a vida dela, como que ela vai continuar gerando vida? E não apenas uma vida no sentido de ter outros filhos, mas literalmente a energia da vida, né? Porque quando essas situações acontecem, você acaba que bloqueia, né? Você vai colocando vários obstáculos ali. Então, o que a gente quer levantar é esse olhar mais humanizado para a questão do usuário das drogas, para a questão da dependência, não olhando apenas para o dependente, para o usuário, mas para as pessoas que estão envolvidas com isso. Então, Darlete, muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua participação. Você é uma mulher incrível, guerreira, maravilhosa, linda. Larissa, você também, obrigada. Obrigado, gatinho que está aí atrás. Nosso cameraman. Nosso cameraman, né? E espero que Deus olhe por todos nós, apesar dessa pandemia aí também, mas que Deus nos cuide, porque não tá fácil. Beijão a todos. Um beijo, gente.